Ai, ai, ai. Acho que deu. Opa. Acho que gravando. Bom dia, então, queridos. Mais uma aula de história, né? Gente, assim, ó, eu tava dando uma olhada no nosso cronograma, né? O que é o cronograma? Nós temos aí um plano de ensino, né? Que são os conteúdos desenvolvidos ao longo de cada trimestre, né? Com a função da pandemia, claro, a gente acabou não fazendo esse trabalho por trimestre, né? A gente está trabalhando na verdade, por semestre, né? São 2 semestres que a gente está aí fazendo atividades e trabalhando em cima dos mesmos conteúdos que seriam trabalhados enquanto trimestre, né? Inclusive, amanhã nós teremos o nosso primeiro conselho geral, né? O conselho de classe, para estar discutindo aí as notas aplicadas nessa primeira etapa, nesse primeiro semestre. Vocês sabem que até na última reunião que eu conversei, que nós estávamos debatendo essas questões de pandemia e tudo mais, eu coloquei, não só eu, né, mas quase todos os professores, assim, nesse sentido, colocaram que a gente, com toda a dificuldade que todos nós tivemos de se adaptar, até mesmo de começar a engrenar, né, nessas aulas, assim, à distância, a gente vê um crescimento em alguns alunos, né, até mesmo o interesse por fazer as atividades, porque vocês sabem que nesse sentido, assim, de entrega de trabalho, e até mesmo na hora da correção, vocês sabem que eu sou muito chata para isso, né? E tem alguns alunos que insistem em fazer trabalho copiado de outros, coisa e tal, né? Que faziam muito isso, né? O ano passado faziam demais, inclusive, e eu não hesitava em dar nota baixa por isso, né? Inclusive, quando as coisas ficavam mais, né, feias, assim, eu levava sempre a situação para conselho de classe, ou se não, até mesmo para o pedagógico, para a gente estar vendo o que fazer, né? Mas o fato é que, com essa função esse ano, eu vi que vocês conseguiram até mesmo se tornar um pouco mais independentes, tá? Independentes no sentido de se desapegar um pouco dessa prática ruim que é de estar copiando um do outro, né? Terminou um pouco esse ranço, e não é uma coisa particular da turma de vocês, sabe? É uma coisa que se tornou geral, porque, na verdade, vocês não estão tendo o contato direto como tinham antes, né? Que é em sala de aula. Por um lado, isso aí também foi bom, porque vocês começaram a caminhar com as próprias pernas. E, para mim, eu acho isso importante, muito importante, porque é aí que se dá o conhecimento. Tá? A gente trabalha em grupo, a gente discute, a gente fala nas aulas, a gente realiza essa conversação, tá? Mas na hora de pôr em prática, de pôr para o papel, é vocês, né? Até mesmo nos grupos familiares, que acabam desenvolvendo isso. E essa forma de pensar, de trabalhar, de em busca da informação, é o que faz o aluno pesquisador, né? Mesmo vocês não sentindo isso, tá? Esses dias eu estava conversando com o Nicolas, né? Que o Nicolas é o meu best, como eu digo assim. Ele e a Carol, a gente troca muita informação, né? E é muito importante, inclusive a professora Vanessa também, essa interação entre nós, professores, né? Porque tem algumas disciplinas que se encaixam, né? Que nem a minha disciplina com a disciplina do professor Will, que é geografia, elas vão se moldando, se encaixando, apesar da geografia tratar mais das questões, né? Vocês vão falar sobre urbanização, sobre a questão do tempo, enfim, né? Mas isso também são áreas afins, né? A história e a geografia, elas andam lado a lado, assim como a história e a ciência também,
né? A gente vê aí nas sociedades passadas a importância da ciência, né, da evolução científica para a nossa vida, né? Então, é a questão da história também entrando nesse viés da ciência, assim como o português, né? A questão do redigir um texto, escrever aquilo que vocês pensam a partir do que foi estudado, entra também no português, que é o que é isso? É interpretação de texto, tá? É a questão de tu ler, né? Que nem eu sempre digo para vocês, é ler e extrair daquilo que vocês leram o pensamento, né? Aquilo que vocês entenderam. Aí entra o casal história e português. Aí, quando a gente fala sobre a questão da arte, a valorização da arte, a valorização do indivíduo, como a gente tem estudado aí, né, a questão da representação humana, a valorização do indivíduo, entra a arte, né, entra a Carol fazendo a representação da arte. Então, a história e a arte. Então, é muito difícil, assim como a história e a matemática, tá? É muito difícil a história não interagir com os outros meios, com as outras disciplinas, né? E é essa interação que faz com que a gente aprenda, né? Eu digo a gente, pessoal, porque não é porque eu sou professora que eu não estou aprendendo. A gente aprende todos os dias. A gente tira lições, a gente tira ideias todos os dias, né? Esses dias mesmo eu estava compartilhando de algumas informações com um ex-aluno meu, um ex-aluno que vai fazer estágio comigo na outra escola, né, que ele está estudando para ser professor, né, e ele tem que fazer o estágio. Então, ele compartilhou algumas informações que ele teve agora, né, vamos dizer, na faculdade, comigo, que eu não tinha conhecimento. Então, essas coisas vão agregando ao nosso conhecimento, né, de todos. Não é uma coisa exclusiva para vocês, é para mim também, né? E eu acho isso muito importante. E o que eu queria dizer para vocês? Que essa prática, entendeu? De se desvencilhar desses hábitos, assim, rotineiros, principalmente de estar copiando um do outro, fez com que vocês evoluíssem. Querendo ou não, de repente, vocês nem perceberam isso, nem se tocaram nisso, né? Essas participações em aula, né? A aula à distância. Também é importante, porque, de certa forma, olha, mesmo não tendo o texto, né? O texto impresso, né? Toda vez que eu passo o slide, ou vocês vão atrás, ou assistem os vídeos, vocês realizam anotações. E são essas anotações que levam vocês ao entendimento, ao conhecimento. Então, isso tudo, pessoal, querendo ou não, essa questão da pandemia veio também para nos tirar de uma certa zona de conforto, né? Daquela prática diária que a gente estava acostumada a realizar, que nós estávamos acostumados e que a gente teve que mudar. A gente teve que se reestruturar, a gente teve que se modificar para poder caber dentro dessa estrutura. Então, de certa forma, isso ajudou muito vocês. Eu falo com propriedade, sabe? Que vocês modificaram muito até mesmo o comportamento de vocês em cima dessa questão. E eu espero que vocês sigam assim, sabe? Que vocês não percam essa questão de estar indo atrás, pesquisando. Às vezes tem gente que me manda, senhora, eu vi num livro, ou eu vi numa revista, eu li num site que falava sobre... que nem o outro conteúdo que a gente estudou sobre o Império Bizantino, né, que tem uma arquitetura maravilhosa e que ainda continua com uma estrutura boa. Então, isso faz com que motivem vocês a correr atrás de informações para agregar o conhecimento. Isso eu fico feliz, sabe? Eu fico feliz porque a gente dá os primeiros passos para vocês correrem atrás, né? Daí depois é com vocês. E eu tô vendo que, de certa forma, claro, né, tem alguns que ainda estão que nem neném, né? Estão gatinhando, estão ainda, né, se movimentando para isso. Mas eu espero que isso tudo se modifique, né? É o que eu falo, eu não passo atividade diferente para ninguém, né? O fulano tem mais dificuldade, fulano vai fazer dentro das possibilidades dele, né? Porque para mim vocês são todos iguais.
Eu não tenho aluno X, aluno Y. Não, eu tenho alunos, né? Ontem eu estava brincando com os alunos da outra escola, né? Que nós estávamos falando, ontem era o dia do filho, né? E eles queriam saber, Sora, tu não vai ter filho? Eu disse, para quê? Eu já tenho mais de 500 filhos. E eles ficaram assim, como assim? A Sora adotou? Eu disse, não, eu tenho vocês que já me sugam as minhas energias, vocês já me incomodam, porque às vezes a gente tem que chamar vocês, né, no privado para dar um te liga, né, porque estão demais. Então, eu já tenho vocês, né? Aí eles começaram a rir, né? Que bonitinho, né? Ai, que amor, né? Só que vocês ficam na casinha de vocês, eu fico na minha, mas a gente continua interagindo da mesma forma, entendeu? Então tem que ser assim, gente. Vocês já estão na idade de estarem bem ligados nessas questões, né? Bom, então na última aula a gente finalizou de vez o Islã, né? O islamismo. Eu repassei, na verdade, os slides para vocês. Eu tive um probleminha na semana passada com a minha mãe, inclusive na sexta-feira eu não dei aula, né, para o pessoal do 8º e do 9º ano, mas essa semana, na verdade, na segunda-feira que eu gosto de enviar as atividades, eu vou enviar as atividades de vocês referente ao Islã, que já entra, então, na segunda etapa das atividades, né, do segundo semestre. E hoje a gente vai começar a falar sobre a questão do fortalecimento dos reis, né, que engata aí com o feudalismo, né, e aí a gente entra na questão do renascimento depois, no humanismo, e por último lá as reformas religiosas, que é uma parte, diga-se de passagem, muito interessante e que nos leva a pensar no que nós temos de religião hoje, o que é religião, né, de uma forma, né, mais abrangente, assim como a questão da estrutura e que nem a gente viu também a questão da formação das cidades, né? Isso aí encaixa tudo no feudalismo, né? O final do feudalismo, né? E o início de uma outra era que a gente está vendo aí. Então, essa questão de quem manda em quem submete o que a quem, né? Quem é o rei fulano, quem é o ciclano, por que isso acontece, né? Aí fica, poxa vida, se a gente... Eu sempre gosto de fazer esse paralelo com vocês, de pensar um pouco no que a gente vive hoje, né? O que a gente tem, o que a história hoje nos traz. E se a gente parar para analisar alguns pontos, né? A gente não está tão perdido aí no meio dessa história. Tem muita coisa a ver, ó, de coisas que aconteceram em séculos passados que a gente está vivendo hoje com outro nome, com uma outra roupagem, né? Com os outros artistas figurando essa nova etapa. Aí isso é bem importante e é bom que vocês tenham esse senso de fazer esses comparativos, né? Que assim a gente vai exercitando também, né, meus amores? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar sobre o Islã? Não, prof. Eu, pelo menos, não. Aproveitem, né? Eu recebi alguns trabalhos. Eu acho que... Ô, Luiz, você viu lá que eu mandei o ok no teu trabalho? Luiz? Pois é. Tá aí, Luiz? Ah, tá. Viu que eu mandei ok lá no teu trabalho? Qual mandou no WhatsApp? Não, meu amor, a senhora mandou no e-mail. Peraí, Zé. Depois, outra hora tu olha, Luiz. Pode voltar para aula, outra hora tu olha, tá? Só para ver que eu mandei o ok lá, que aos poucos eu tô olhando os trabalhos de vocês, principalmente o teu, que daí tu vai mandando aos poucos, tá, Luiz? Não tem problema. Tu tem... Tu mandou ok no trabalho. Isso, tá?
E daí, aos poucos, vai indo, tá? Não quero que tu faça as coisas atropeladas também. Vai tudo no teu tempo, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ah, eu acho que abriu outro slide, peraí. Passar, Suzano, Claro, uma empresa, historinha de Sacalaria. Ixi. Só um pouquinho que eu estou arrumando aqui para passar para vocês. Quando aparecer aí, vocês me dão um oi. Apareceu. Apareceu? Sim, pra mim apareceu. Tá. Porcelana de mármore do interior. Quem é que tá falando em porcelana de mármore? Era o áudio da televisão do Rian. Ai, que tudo! Desculpa, Sara. Não, é tudo certo, tudo certo. Gente, antes de falar um pouco, antes de falar propriamente dito do renascimento, né, comercial e urbano, na verdade, o fortalecimento dos reis, a gente dá uma passadinha, fortalecimento dos reis, né? A gente dá uma passadinha novamente aí na parte do feudalismo, né? Para fazer uma busca, né? Vamos recapitular alguns pontos que são importantes dentro desse sistema, né? Deixa eu ver aqui. Parará. É aqui mesmo na economia que eu gostaria de iniciar. Bom, a gente viu lá no sistema feudal, após a questão das cruzadas, né, a importância dos cavaleiros, a participação principalmente da estrutura da religião, né, dos reis, enfim, para o desenvolvimento feudal. Né? Naquela ocasião, quando a gente estudou o feudalismo, né, e falou sobre o surgimento do cristianismo, eu comentei com vocês que esta veio a se tornar uma das instituições mais importantes que nós temos até dias de hoje, né? Quando a gente fala sobre a Igreja Católica, principalmente, né, a gente fala numa das instituições mais importantes que também está atuando agora, né, nos dias de hoje. Por que a gente fala sobre isso, né? Porque a gente viu aí, principalmente nesse capítulo da história, a participação da igreja no setor político, econômico, social, né, do feudalismo. Tá? E quando a gente fala sobre isso, eu me lembro que eu comentei com vocês, pessoal, por que se diz tanto que ela é uma das instituições mais importantes, porque ela tem um poderio econômico muito grande até os dias de hoje. A Igreja Católica é uma das maiores proprietárias de terras atualmente. Né? E aí, quando a gente fala em propriedade, né, a gente fala em bens, a gente fala em dinheiro. Né? Um dia um aluno me perguntou, professor, eu estava assistindo um documentário e eles estavam falando, por exemplo, sobre o Vaticano. E estava falando de como se deu, assim, ao longo do tempo, essa questão da riqueza, do acúmulo de riqueza
dentro da igreja, da unidade da Igreja Católica, né? E eu disse para ele que era isso mesmo, porque, de certa forma, toda vez que há contribuição, né, e aí quem for participante das missas, enfim, e é atuante dentro da igreja, vai saber explicar também um pouco melhor, né? Nada mais justo do que aqueles que são participantes e atuantes, e vou colocar isso aí. Quando há também a aquisição dos donativos, né, e o recolhimento desses dividendos, desses dinheiros, uma parte, ela vai parar lá, né, na matriz, como se diz, né, e esses valores, né, eles que são arrecadados com dízimo e coisa e tal, eles servem principalmente para a aquisição, né, ou a abertura de novas unidades, novas igrejas, né, assim como capelas também, como também serve para quando tem esses processos de beatificação, né, de reconhecimento de uma pessoa para se tornar santo, diz que custa muito dinheiro, né? Então, quando a congregação, quando a igreja, ela quer muito que aquela pessoa que fez parte da história daquela comunidade ou daquela igreja, né, a pessoa, a unidade, né, aquela igreja, aquela congregação, quer que ela seja beatificada, canonizada, seja reconhecida como santo, eles têm que fazer todo um processo e pagar por esse processo. Tá? Então, todos os donativos que eles acabam angariando, festas, coisas, tudo serve para esse tipo de processo também. Né? Assim como quando tem alguma ação, como hoje a gente está vivendo em época de pandemia, né? Que tem que fazer algum tipo de a atividade para envolver a comunidade, para buscar alimentação, né, para fornecer aos mais pobres, vestuário, coisa e tal, é desse dinheiro que é arrecadado, né, que serve, então, para fazer esse tipo de projeto. Então, isso também é muito importante, né? Só que tem muitas pessoas que não entendem, né, porque que, sendo uma instituição religiosa de tantos anos, né, e tendo aí seu devido reconhecimento por quase todo um país, né, assim, e alguns são adeptos, né, de ter ainda essas coisas meio nubladas, que não explicam muito bem, né, como se deu a origem desse enriquecimento, que não é somente desses donativos, né, mas, enfim, o que a gente entra aí, né, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente viu lá no feudalismo o surgimento, o nascimento do catolicismo, né? E assim a influência dos monges, enfim, né, também na questão da instrução das pessoas, né? No modo de ensinar e também de agir na vida das pessoas, porque as pessoas procuravam muito a igreja para se confessar, para falar sobre as questões do seu dia a dia, do seu cotidiano, enfim, né? E a agricultura, ela foi a base da economia de vários povos, de vários períodos, né, dentro da história. E aqui no feudalismo não foi diferente. Ele veio, inclusive, até mais fortificado, porque foi nesse período que se fez, então, aperfeiçoar os sistemas de drenagem, os sistemas de plantio, né? Que nem eu comentei com vocês que no feudalismo existiam 4, 5, 6 sistemas de plantio que, enquanto a terra descansava, se tinha aí o plantio de um outro tipo de semente. Isso para diversificar a produção e, assim, as pessoas não perderem tanto, principalmente as pessoas que estavam ligadas ao campo, né? Então, aqui na economia, a gente tem aqui a economia feudal baseada na agricultura, né? A terra arável, que é o arado, é aquele instrumento que divide e envolve a terra para se misturar a semente do plantio, né? E aqui, nesse momento, ela está dividida em duas partes. Uma do senhor, que era cultivada para ele, né? E a outra que ela era dividida entre os arrendatários.
Arredatários eram aqueles que tinham por objeto investir, né, na produção dessas sementes, e assim eles, na verdade, não eram empregados do senhor feudal, eles eram uma espécie de sócios, né? Uma espécie de sócios, eles não entravam aí como empregados, né? As terras, elas não eram contínuas, mas sim dispersas em faixas. Para não exaurir o solo, então foi adotado o sistema de rodízio de culturas, que é o que eu falei para vocês, né? Para que não houvesse o desgaste do solo, foi feito um novo sistema de plantio, para que enquanto o solo descansasse, o outro produzisse. Isso aí eu falei para vocês quando a gente começou a estudar o feudalismo, porque até dias de hoje, esse tipo de sistema, ele é utilizado aí nas nossas terras, né? A gente vai ir pelo interior do estado, vocês ainda vão ver muitos agricultores trabalhando dentro desse sistema. Por que se bate tanto na questão da agricultura? Gente, a agricultura continua sendo o nosso carro-chefe. A base da nossa economia, na verdade, é a agricultura. Tá? Então, a gente depende dela para muitas coisas, né? Inclusive, aqui nesse outro slide, a gente tem como uma das principais características da economia, né? Ela é agrária, é uma agricultura como atividade principal, ela é autossuficiente, porque tudo que o feudo precisava era produzido lá mesmo, e não em outro lugar específico, diferente, né? Era lá. Natural, porque não visava o lucro, e sim, principalmente, o abastecimento interno, porque existia o escambo, né? Existia a troca. Hoje eu estou produzindo feijão. A gente viu... Oi? A gente viu um gráfico semana passada. A gente viu um gráfico semana passada na aula de geografia. Ah, tá. Que falava sobre isso, que tipo o lucro na agricultura particular é tipo uns 15% que eles vendem nas feiras. Agora, o lucro para as empresas grandes, né, a agricultura geral, não está em primeiro. Quer dizer, o lucro está em primeiro, a agricultura está em segundo. Eles visam mais o dinheiro. Exato. Viu como é que é importante a gente ter esse paralelo, né, entre as disciplinas? Vocês viram esse gráfico lá na geografia, né? E vocês buscaram também na história o respaldo para poder entender um pouco como isso aconteceu lá no passado e como isso se apresenta hoje, né? A questão do lucro excessivo. A gente vai ver, vocês estão no 7º ano, nós vamos ver isso já no 9º, quando a gente estuda, por exemplo, a questão da crise de 29, né? E outros problemas que acontecem no mundo em função da superprodução, né? A gente tem aí no Brasil a questão da superprodução do café naquele período, né? Gente, é um absurdo, né? Porque justamente o que tu estava falando, a questão do lucro excessivo, né, de ser o olho grande, né? Se há um mercado, eu sempre venho com aquela ideia, né, que se há mercado consumidor, há compradores, então tem que existir a produção, porque a produção ela só existe em larga escala quando tu tem pessoas para comprar. Isso aí vocês devem ter visto também em geografia. Então, assim, as pessoas começaram a se passar, como a gente diz hoje, né? Começaram a se abusar, começaram a produzir demais. Só que daí já não tinha mercado consumidor para tanto. As pessoas acabavam estocando, por exemplo, o café, e o café acabava estragando. Por quê? Porque não tinha mercado consumidor nem de forma interna, nem de forma externa. E isso foi levando à crise. Então, quando há essa questão como a gente diz, né, do ser egoísta, de querer ser olho grande, dá problema, né? E desde sempre a gente está vendo que esse problema existe.
as primeiras manufaturas, né? A indústria da época feudal ela era doméstica, ela era totalmente voltada para a questão do campo, tá? E aí, no pátio interno do domínio do senhor, feudal fiava-se, então, tecia-se, espremia-se a uva para fazer o vinho, executavam-se os serviços rudimentares, né? Ainda com arado, com moinho, enfim, né? Com todas as técnicas primárias, mas que funcionavam, né? Quando veio a questão da industrialização, as coisas não aconteceram do dia para a noite, vocês vão ver isso também. Quando a gente estudar a questão da industrialização, a gente volta um pouco nesse período remoto. Por isso que é muito importante entender, bacana, esse período, para que depois vocês entendam os períodos que vêm posteriores, né? As coisas não aconteceram da noite para o dia. A evolução, ela foi lenta, ela foi gradual, porque na medida que foram aparecendo as primeiras indústrias, os primeiros modos de importação e exportação, aquela coisa toda, foram se deixando de lado um pouco essa indústria primitiva, que era essa indústria feudal, né? Por quê? Porque ela era baseada para o abastecimento interno. Ela não visava o lucro para fora, ela visava o para dentro, tá? E aí, essas técnicas rudimentares, né? Da moer o grão para fazer a farinha, essa questão toda, ela era muito, muito importante. E ela continuou sendo, né? Porque, que nem eu digo sempre, se as coisas passadas, né, mesmo sendo um tanto rudimentares, ultrapassadas, não tivessem dado tão certo, hoje em dia não estariam sendo usadas. E a gente vê essas coisas sendo utilizadas, né? E nem eu brinquei, mas é verdade, se vocês forem aqui em Caxias, e nesses outros, aqui na Serra, né, que faz principalmente a produção do vinho, da espumante, coisa e tal, a gente vai ver ainda essas técnicas rudimentares sendo utilizadas. Se vocês forem aqui no interior, nem tão longe aqui, Pantano Grande, Rio Pardo, né, que tem aí a produção de fumo, tem a produção do arroz, a gente vai ver essas técnicas também sendo utilizadas nesses lugares. Por quê? Porque são coisas que dão certo, porque são técnicas que acabam não se tornando tão caras, né? Para esse pequeno produtor que sofre tanto com a estiagem, que sofre tanto também quando tem a chuva em abundância. Então, isso aí é bem complicado, né, gente? Às vezes a gente olha no jornal, a gente vê isso e acaba não, mas como é que isso acontece? Eles têm dinheiro, eles são produtores. Não, gente, eles não têm. Eles, hoje em dia, estão basicamente produzindo de dia para comer à noite, tá? Aqui fala um pouco sobre o comércio no feudalismo, né? Que o comércio era pobre na base da troca, na base do escambo, né? Que se chama. Os principais comerciantes, eles eram os judeus. Por isso que também tem a fama dos judeus serem bons comerciantes, né? Já vem dessa tradição, né, desses imigrantes. A Igreja Católica dificultava o comércio porque pregava o preço justo, sem lucro, né? E condenava a usura, a prática do empréstimo de dinheiro a juros. Pessoal, depois a gente vai ver que é um dos conteúdos que vem a seguir para vocês, que são as reformas protestantes, os movimentos de reforma e contra-reforma, que são todas as igrejas que surgiram da discordância de algumas coisas que a igreja vinha apresentando, a Igreja Católica, né? É um momento da história que pega fogo, né? Principalmente quando a gente fala sobre luteranismo, anglicanismo, presbiterianismo, enfim, N igrejas que surgiram, né? E instituições religiosas a partir do catolicismo, né? E uma das coisas que Martinho Lutero, que era o líder, né, da reforma luterana, pregava, falava, na verdade, que não entendia o porquê que a igreja ela condenava quem fazia, mas ela fazia igual, era justamente essa questão da usura. A prática da usura, tá? Porque a prática da usura era justamente pegar esses dinheiros, né, fazer um empréstimo de dinheiro em cima de juros para as pessoas.
principalmente para aqueles que eram os comerciantes. Ela condenava, mas ela fazia igual. Então, isso foi uma das coisas que Martinho Lutero, que vocês vão estudar, né, lá nas reformas protestantes, na primeira, que é o luteranismo, ele colocou, como a gente diz, né, colocou na mídia, dizendo o porquê que ele falava sobre isso, justamente porque ele entendia que a igreja era uma instituição que condenava, mas que ela fazia igual. Assim como a questão da venda das relíquias sagradas, que vocês também vão estudar, mas que a gente já vê os primeiros passos surgindo aqui, né? Os primeiros passos surgindo aqui. Os fatores que impediam o comércio, né? O feudo produzia aquilo de que necessitava e o dinheiro pouco mudava de mãos, então ficava sempre naquele círculo vicioso, né? As estradas eram péssimas, elas eram mal feitas, elas eram estreitas, elas tinham todos os problemas que, né, uma estrada esburacada, enfim, tinha, né? Havia cobrança de pedágio para passar com essas mercadorias, né? As moedas variavam de um feudo para outro, porque a moeda era local, né? Não tinha, assim, uma moeda universal, como se diz, né? Que é o de uso de todos. Os transportes, eles eram caros e inseguros, porque não trazia segurança para as pessoas que o utilizavam. A igreja, ela possuía capital, mas estático e inativo, imóvel e produtivo. Era aquilo que eu estava falando para vocês. O porquê, até dias de hoje, a igreja continua sendo uma das maiores instituições financeiras, lucrativas também, que existem aí, né? Então, ela possuía capital, ela concebia alguns tipos de incentivo, né? Até onde via a convir, né? E assim, ela continuava sendo não só o centro religioso, mas comercial, político também, né? De controle dessas questões. Aí aqui é uma das causas da decadência do feudalismo, né? Que daí a gente entra numa outra era, a gente entra num outro, como é que a gente pode dizer? A gente entra numa nova fase, né? E aí as causas da decadência do feudalismo, ela veio a partir das cruzadas, porque se perdeu muito dinheiro, né? Foram muitos investimentos, e esses investimentos, na grande maioria, vinha por parte, principalmente, da igreja, né? Como a gente viu lá na cruzada, as cruzadas eram movimentos religiosos, né? A cruzada das crianças, né? Enfim, por aí vai. O renascimento urbano, que ele surge com uma nova estrutura, o renascimento comercial, com a questão também da produção, a formação das monarquias nacionais, que é o que nós também vamos estudar a partir do fortalecimento dos reis, a questão das pestes, né, a peste negra, principalmente, que foi assim como a gente está falando hoje de pandemia e epidemias, vocês devem também ter visto alguma coisa com a professora Vanessa, foram momentos que causaram aí grande perca da população, né? Muitas pessoas vieram a morrer em função do alastramento da peste, que ela vem se chegando justamente com o aparecimento dessas pessoas que começam a transitar demais de um país para o outro, né? E assim elas vão espalhando, vai havendo a proliferação dessas doenças, que aí é o caso da peste negra, que foi uma que devastou geral, principalmente na Europa durante esse período. A gente tem aí a Guerra dos 100 Anos, que também é um outro ponto que vem juntamente aí com o fortalecimento dos reis, né? A Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas na Inglaterra. Esses três últimos, pessoal, quem está anotando aí, vocês estão tirando o print da tela, é o nosso carro-chefe agora, ó. Essa questão da formação das monarquias nacionais, o fortalecimento dos reis, né?
a Peste Negra, a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas. Esses são aí, ó, o carro-chefe dessa entrada aí nossa nesse período que a gente vai estudar pós-feudalismo. É muito importante que entenda isso, até para entender esses países como se apresentam hoje, né? Então, aí, como conclusão, apesar da sua decadência, no final da Baixa Idade Média, primeiro a gente teve a Alta, depois a gente teve a Baixa Idade Média, as relações feudais ainda vão existir por um longo tempo no continente europeu. Elas não desaparecem de uma hora para outra, elas ainda permanecem, essas relações de laços feudais. Os resquícios do feudalismo só serão abolidos totalmente em 1789. Então, isso século XVIII, pessoal. Muito tempo depois, com a Revolução Francesa de caráter burguês. Né? Porque há uma diferença entre uma revolução quando ela é de caráter popular e quando ela é de caráter burguês. Né? Então, a gente só vai ver o final de tudo isso, né, lá no século XVIII, com a Revolução Francesa, que é uma coisa que vem bem depois. Tá? Então, essa era a parte, antes de entrar, de falar um pouco sobre a questão do fortalecimento dos reis, que eu queria recapitular com vocês, que faz parte do feudalismo, né? E que vocês tinham que refrescar a memória, né? Para antes a gente entrar, de fato, no fortalecimento dos reis. Perguntas, meus amores? Dúvidas? Dúvidas? Estão dormindo? Não, prof, no momento não. Com o vídeo aberto, agora apareceu o Rian, com essa boa cara que ele tem, apareceu o Davi também, né? Umas crianças bonitas, umas crianças bem apresentáveis, né? Umas crianças inteligentes. Cadê o Luiz Gustavo? Cadê a Fanqueira? Cadê a Suelen? Cadê a Mariana? Ah, tá. Olha que coisa linda, gente. É? Ai, quem é a bonita? Ah, a Ana Luísa, né? Que a Ana Luísa gosta de um festival gastronômico, né? Eu acompanho ela no Whats também, ela posta umas comidas maravilhosas que ela não faz, né? Claro, ela compra pronto. Né, Luísa? E depois que eu falei dietinha ainda, né? A Ana acho que está até dormindo depois dessa. Nem se pronunciou porque ela fala. Hein, Ana? Eu acho que ela saiu, gente. Acho que ela foi dar uma banda e deixou a aula conectada, entendeu? Então, pessoal, é isso, né? A gente vai entrar no fortalecimento dos reis, né? A gente vai falar sobre as alianças entre o rei e a burguesia, né? O como é que se deu. Eu vou dar uma explanada, como se diz para vocês, né? Como se deu essa questão dessas junções, como se diz, né? Entre rei e burguesia, por que eles tiveram que fazer algumas alianças, né? Depois a gente vai falar sobre a questão do processo de centralização política da França, da Inglaterra, né? Que daí vem a questão da Guerra dos 100 Anos. Nós vamos ver o poder tradicional da igreja. Mais uma vez nós vamos falar sobre esse poder, o que é esse poder da igreja, né? E as contradições sobre a nova realidade social, econômica dessa doutrina tradicional da igreja. Mas a gente já acabou dando uma boa explanada agora antes, né? Falando o porquê desse domínio, o porquê dessa hegemonia econômica que a igreja foi agregando ano após ano, né? Entra aí nessa questão do fortalecimento dos reis. Depois a gente vai estudar, entra então num outro ponto, que é a guerra em si dos 100 anos, né? A disputa do trono francês que motivou a guerra entre a Inglaterra e a França. Depois a gente entra na formação dos estados nacionais,
né, que também é um resultado desse processo. E aí depois a gente entra, por último, na expansão marítima e na colonização. Tá, meus amores? Perguntas que a gente ainda tem aí um tempinho. Não, prof, eu não tenho nenhuma. Gente, as minhas vizinhas estão escutando uns hinos de louvor desde cedo, assim. Acho que não sei se vocês estão ouvindo. Dá pra ouvir só um pouquinho. É, porque na verdade elas estão bem emocionadas, porque elas não é só a música, entendeu? Elas estão cantando junto. Tá? Isso é muito bom para uma quinta-feira, né? Tu já começar com a tua paz de espírito. Só que esse é o horário que eu dou aula aqui, né? E aí a galera se empolga na música, quando não é o funk também, né? Daí vocês gostam mais, né? Hoje não rolou o funk, hoje rolou o louvor, né? A galera canta enlouquecida junto. É muito tri, assim, muito bacana. Às vezes é muito tarde e elas estão nessa loucuragem toda, mas tá tudo certo. Isso se chama diversidade cultural, gente. Né? Quando tu mora em vila, tu vê isso acontecer direto. Né? É uma mistura de emoções. É muito louco. Aqui no meu loteamento é a mesma coisa também, prof. Ainda mais no Rio, Isso. tá? Normal. E a Luan? Nem tinha te visto aí, Luan. Nem falou nada na aula de hoje. Todo mundo tava em silêncio. Todo mundo tava quieto. Pois é. Mas estavam tava quase dormindo, dormindo vocês aqui. estavam me ouvindo. Eu tava ouvindo. Eu tava te ouvindo, Sora. É. Eu tô desconfiada até que o Luan tá que nem a Ana Luísa. Eu não. A cara da Suelen, a Suelen também tá Por que bem. Ana Luísa, Sora? Tu tá me ouvindo? Óbvio. Tu escutou da hora que eu falei que eu fazendo? te acompanho lá nos status do WhatsApp, na verdade, quando tu Claro. posta aquelas comidas maravilhosas. Eu tô esperando meu barco até hoje, eu sou Ana. Não vai pensar tu que eu tô surda ou que eu tô dormindo. Então eu tô esperando o meu barco, né, Ana? Tá bom. Até dia de hoje. Não gostei dessa que tu falou agora, só. O que tu não gostou? O Luan tá igual eu. Ah, tá. Ai, coitada da Ana. Gente, tiro tudo que eu falei sobre ela. Mas eu tô esperando o meu barco ainda, tá, Ana? Tá bom. Eu não sei até quando. Eu tô sentada, né? Vou ficar sentada esperando isso, né? Mas tudo certo. Tudo certo. Tá, meus amores? Então, segunda-feira, vocês estarão recebendo a atividade, né? Aquela coisa linda de se fazer, né? Vamos fazer bonitinho. E quando é que vai ter que Sora. É só isso, Suelen. Eu sempre dou uma semana, né, para vocês realizarem a atividade sobre o Islã. Suelen. Sobre o Império Bizantino e o Islã. Sobre o Islã, né? Eu posso buscar no colégio lá? Sim, mas daí tu espera lá no colégio, tipo, terça-feira. Ria. É o Ria? Sim. Lá por terça-feira, Ria. Sabe por quê? Porque segunda eu posto, tá? E aí até as gurias da secretaria se organizarem para deixar já impresso, daí é bom tu ir a partir de terça. Tá, Sora. Foi tu que me deixou uma pasta lá na escola? Uma pasta? É, um trabalho. Acho que não. Não? Porque alguém deixou uma pasta com Eu acho que foi a Camille. Não fui eu, não. Ela tinha falado que ela ia entregar um trabalho pra ela. Acho que é dela. Ela tinha Deixa falado eu que ia ver. largar lá na escola. Tem alguns que deixam atividade lá na escola. Deixa eu ver. A Júlia. Não. Enquanto vocês estavam na aula de inglês? Basta, agora eu não me lembro muito 17. bem. Eu também não me lembro, Sora. Só não pode 17. contar a professora junto, né, Suelen? Não pode contar Não a tô professora contando a junto. professora. Tá, então tá certo. Quantos?
17. E aqui tem 13. Aqui tem 13. É. Eu vou ver depois com a prof de inglês o que houve com essas. Depois eu vou ver com a Zenade o que houve com essas criaturas que não entraram na aula de história. Eles foram comer um lanche e não voltaram mais. Foram lá na Eu esquina não do tinha de recreio. Foram na sorveteria e depois foram lá na esquina do Cã dar um tempo para relembrar os velhos tempos. Uhum. Entendeu? Aí ficaram lá, boteando lá na esquina do Cã, olhando as gurias passar, entendeu? Olhando os movimentos, quantas lotações já subiram e desceram a faixa, quantos F-16 já passaram ao longo do dia. Coisa mais querida. Tchau, meus amores, já estão me dando tchau. Que horror. Tchau, querem me ver longe. Então tá, vocês vão ver só a atividade que eu vou mandar para vocês agora. Segunda-feira. Pelo amor de Deus, não. Maria Eduarda. Então tá. Eu nem saí ainda. Eu nem saí ainda. A gravação.